No livro do Apocalipse, nos primeiros capítulos, existem as cartas às igrejas. Existe a carta a Laodiceia, a Esmirna, a Filadélfia, e a cada carta é dado um alerta e também é feita uma promessa. E a promessa que é feita pelo Messias, a promessa é para aqueles que vencerem. Nos textos está escrito normalmente assim: para aquele que vencer. Aí então ele diz a promessa, né? O Messias diz a promessa. E nestes textos, uma das promessas é: e ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e elas serão despedaçadas como vasos de oleiro. Como eu recebi de meu Pai, eu lhe darei a estrela da manhã. No Apocalipse 2 fala o seguinte, no final, em uma das promessas a uma das igrejas: ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei essa autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Além dessa promessa, aquele que vencer, existe a promessa da porta aberta, a que ninguém pode fechar, e também a promessa de que eu lhe guardarei na hora da aflição que há de vir sobre toda a terra. Isso é uma alusão ao período da grande tribulação. E no Apocalipse, no capítulo 12, existe a passagem que fala sobre um novo nascimento, o nascimento do filho varão, e a passagem diz o seguinte: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Esse é o primeiro trecho de Apocalipse 12, e para interpretar isso, primeiramente, viu-se um grande sinal no céu. Quando se fala sinal no céu, é em relação às estrelas, assim como a estrela de Belém, que era um sinal do nascimento do Messias. Nesse novo nascimento existe um sinal também, e esse sinal é a descrição de Apocalipse 12, é o sinal desse novo nascimento. Aí então, seguindo, tem uma mulher vestida do sol. Muitas vezes nos textos o Messias é referido como o sol da justiça, a luz do mundo. A mulher, nesse caso, quando existe referência a uma mulher relacionada a uma profecia, mulher é sempre um símbolo de igreja. Então nesse caso, e viu-se um grande sinal no céu, ou seja, um sinal nas estrelas, e uma mulher, uma igreja, vestida do sol. Vestida do quê? Vestida do Messias, vestida dos ensinos dele, tendo a lua debaixo dos seus pés. A lua muitas vezes é um símbolo ligado ao povo de Israel. O povo de Israel possui um calendário lunar, e as festas deles são baseadas nas estações da lua e assim por diante. Então quando existe uma relação com a lua, e seguindo dá para entender que se trata do povo de Israel, porque diz: e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Coroa é um símbolo de algo importante, algo lhe foi dado como uma autoridade. E 12, vocês podem lembrar de quem? Dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos vieram de onde? Vieram de Israel. Então quando se fala, viu-se um grande sinal no céu, é um sinal nas estrelas. Uma mulher vestida do sol, uma igreja vestida do testemunho, vestida do Messias, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma alusão aos sinais associados a Israel, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. É a coroa, é o símbolo dos 12 apóstolos que vieram do povo hebreu, de Israel. E ela estava grávida,
quem estava grávida? Seguindo o texto, né? A mulher está grávida, então significa que a igreja está grávida e ela está com dores de parto, então ela está a ponto de dar à luz. E ela gritava com ânsias de dar à luz. Então, nesse momento, no momento que acontece o sinal no céu, a mulher, ela está a ponto de dar à luz. Ela está no seu limiar, está no limite, ela já está sentindo as dores do parto. Então, seguindo, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Em relação a esse sinal no céu, que é o sinal do dragão, esse sinal está associado à serpente, que é o dragão. E você seguindo os textos, você vê isso, porque existe a passagem que fala que o que foi jogado na terra é a antiga serpente, o dragão. Então, a antiga serpente significa que, antigamente, no passado, ele era uma serpente. Mas hoje, no tempo que é referido o texto, ele é um dragão. Ou seja, como se a serpente tivesse crescido e se tornado um dragão. E viu-se outro sinal no céu, e era um grande dragão vermelho. Esse também seria um sinal no céu associado ao dragão. E muitas vezes, quando se fala 7 cabeças e 10 chifres, existe uma relação com o reino na terra, assim como existe em relação ao sinal no céu. Nos textos, mais especificamente no livro de Apocalipse, no capítulo 12, existe a menção a esse nascimento, e deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o Criador e para o seu trono. Esse filho, ele seria uma alusão justamente aos que venceram em relação às cartas, ao que foi dito antes. Lembra que nos textos diz que aquele que vencer irá reger as nações com cetro de ferro e receberá essa autoridade do próprio Messias, assim como o Messias recebeu essa autoridade do Pai, do Criador. Então, o Messias recebeu essa autoridade do Pai e o Messias vai delegar essa autoridade também para aqueles que vencerem. E seguindo o texto, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado pelo Criador para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Isso é uma alusão ao começo da tribulação. Isso significa que a mulher, ela vai dar à luz a um filho, que são os vencedores, aqueles que venceram, e esse filho é arrebatado para que o dragão não o mate, mas a mulher fica, e a mulher foge. Ela foge para o deserto, e ali ela tem um lugar preparado para que ela seja alimentada durante 1260 dias. E esse é o período do começo da tribulação. Tem a tribulação e tem a grande tribulação. A grande tribulação é o momento mais terrível, e é quando o juízo do Criador começa a vir sobre a terra. Então, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, Satanás, o dragão, ele não caiu ainda, e ele só vai cair fisicamente na terra durante a tribulação. Então o que precisa acontecer primeiro? Primeiro vem os sinais, e depois de tudo acontece o arrebatamento do filho varão. O filho varão sobe ao céu. Então lá no céu acontece uma batalha. Então o dragão é precipitado na terra, e o dragão então ele vai atrás da mulher, que a mulher ficou na terra. Ou seja, ele vai atrás da mulher, ele vai atrás da igreja. E a igreja vai ficar na terra. Seguindo o texto diz o seguinte: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho homem. Aí seguindo o texto diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos do Criador e têm o testemunho do Messias. Aqui, os remanescentes
os que ficaram na tribulação, dá para perceber no texto que são dois grupos de pessoas, que é aqueles que guardam os mandamentos do Criador. Que povo que guarda o mandamento do Criador? Que povo que está na lei? Povo que guarda as leis de Moisés, o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel. Ou seja, no final, o dragão, ele irá atrás do povo de Israel durante a tribulação. Mas para o final da tribulação, o dragão irá atrás daqueles que guardam os mandamentos do Criador, que é o povo judeu, que é o povo hebreu. E do mesmo modo, ele também vai atrás daquele que tem o testemunho do Messias, ou seja, toda pessoa na terra que possui o testemunho do Messias, ou seja, os seus ensinos, guardam isso. Durante a tribulação, essas pessoas serão perseguidas. Então, vai existir os judeus, que guardam os mandamentos do Criador, que serão perseguidos, são os remanescentes. E existe também aqueles que guardam o testemunho do Messias, os ensinos do Messias. E esse é um símbolo da igreja. Então fica bem claro que aqueles que serão arrebatados, que são o símbolo do Filho Varão, é o povo na terra que venceu esse mundo. Esse mundo, ele é um engodo, ele adoece a alma, ele adoece o corpo, adoece o espírito. E aqueles que venceram esse mundo pelo Messias, eles serão arrebatados, levados ao céu antes da aparição do dragão, pois o dragão pretende eliminá-los, tirá-los, matá-los. Então eles são tirados, e esse é o momento onde é dado a luz ao filho varão. E quem dá a luz a esse filho? A mulher, que é a igreja. A mulher fica na terra, passa pela tribulação e ela vence. Mas existe todo aquele momento complicado e triste que ela passa durante esse período. E ela é perseguida pelo dragão. As pessoas, elas não entendem a cronologia do que irá acontecer. Segundo o que está nos textos, o que irá acontecer é o seguinte: existe um povo na terra que é dito nos textos que é o sal da terra. O sal, para quem não sabe, é aquilo que preserva a carne, que impede que a carne seja completamente contaminada, que ela pereça. Existe um povo na terra que é o sal da terra, é aquilo que dá sabor para a terra. Vai chegar um momento, que é o momento do arrebatamento, que esse sal da terra será tirado da terra. E quando o sal é tirado da carne, o que acontece com a carne? A carne perece, a carne perde o seu sabor, ela se torna podre. E é isso que vai acontecer durante a grande tribulação. Existe um povo na terra que é o símbolo desse filho varão que será arrebatado, que é o sal da terra. Quando esse povo for retirado, é como tirar o sal da carne. Então toda a terra será como se ela tivesse perdido o sabor. Então começa a apodrecer. Para você entender a cronologia, eu vou dizer de forma bem resumida assim o que é descrito nos textos. Primeiro, o começo, que são as dores, é o momento que vivemos hoje, é as dores de parto, os sinais no céu, nas estrelas. Depois dos sinais virá o arrebatamento desse filho varão que será retirado da terra. Depois da retirada, os textos falam que um povo que guarda o testemunho do Messias estará na terra, e um povo que guarda os mandamentos do Criador estará na terra, ou seja, a igreja e os judeus estarão na terra. Esse grupo de vencedores, eles são um grupo que nasceram da igreja, mas que não são propriamente a igreja. São um símbolo da igreja, são aqueles que venceram de dentro da igreja. Mas é um novo nascimento. E durante a grande tribulação, o inimigo será lançado na terra, ele perderá o seu cargo, a sua autoridade no céu, e ele descerá para a terra, e ele irá perseguir
aqueles que estiverem na terra. Obviamente que no começo ele terá um bom discurso, ele virá para enganar as nações, mas depois ele mostrará a sua autoridade e então ele virá atrás dos remanescentes. E muitos irão morrer durante esse período. Na verdade, segundo os textos, multidões irão morrer durante a tribulação. E esse texto, e existe menção a isso no texto em que João está no céu e ele vê uma multidão de pessoas com vestes brancas, com palmas na mão chegando, e ele pergunta de onde eles vieram. Então é respondido para ele que estes vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essas pessoas são aqueles que foram perseguidos pelo dragão e que deram a sua vida por amor ao Messias. Eles vão chegar ao céu durante a grande tribulação. Após esse período, o Messias retorna para a terra junto com os seus escolhidos, com o seu povo, para estabelecer o milênio. E é nesse momento que todo olho, todos aqueles que estiverem na terra, verão ele, e assim ele volta e estabelece o reino.